Já desembargado, estamos ao vivo no YouTube. Então, bom dia novamente. Então, como de costume, a nossa sessão ela será realizada em conformidade com a nossa resolução em vigor, qual seja a resolução número 10 de 2020, 6 de abril desse ano. Essa providência em relação e prevenção quanto o vírus que está atacando o mundo inteiro, mais particularmente o nosso Brasil, cidade de Manaus, enfim. Utilização já sabemos que é por essa plataforma Zoom. Para esse efeito, tudo que foi necessário foi providenciado com publicidade, orientações, enfim. Então, para a data de hoje, nós temos 6 processos pautados e os processos que envolvem segredo de justiça ficará fora da transmissão ao vivo. Estabelecido está o nosso quórum regimental, presidirei a sessão composta nosso colegiado pelo eminente desembargador João Mauro Bessa, desembargadora Carla, desembargador Zé Hamilton, participa desta sessão a doutora Rita Augusta, como representante e membro do graduado do órgão ministerial. Dou por aberta, portanto, essa sessão do dia 1º de junho desse ano de 2020 e peço ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Peço dispensa, senhor presidente. E dispensa pela desembargadora Carla, sem objeção. Então, passemos aos processos que se encontram na modalidade julgamento em mesas. E para o primeiro processo, tratando-se, portanto, de uma ordem de habeas corpus, está sob a relatoria da eminente desembargadora Carla, quem concede a palavra. Bom dia a todos. Senhor presidente, chamo a julgamento habeas corpus de número 4002303, dígito 33.2020.8.04, impetrante a doutora Sandra Regina dos Santos, paciente Marcos Mota dos Santos, impetrado, juízo de direito da primeira vara especializada em crimes de uso e tráfico de entorpecentes da comarca de Manaus. Procuradora que emitiu parecer nos autos, excelentíssima senhora doutora Silvia Abdala Tuma. Senhor presidente, houve pedido de sustentação oral e que foi deferido por esta relatoria. Então, indago a técnica se já incluiu na sala, aqui consta como impetrante a doutora Sandra Regina dos Santos. Já inclusa na sala, Sebastião? Já sim, desembargador. Doutora Sandra, tem o vídeo, a senhora está ouvindo bem? Sim, estou sim. Bom dia, excelência. Estou sim. Indago se a senhora necessita que faça a leitura da ordem a ser julgada ou dispensa. Dispensa, excelência. A partir deste horário, a senhora tem 15 minutos para essa sustentação oral. São 9h06. Obrigada, excelência. Bom dia a todos. Pois sim, o meu cliente, o Marcos Mota, o mandado de prisão saiu dia 30 de abril de 2019. Dia 12 de junho de 2019, o mandado foi cumprido. E, ao ser cumprido o mandado, ele não foi pego com nada de ilícito. Então, somente foi cumprido o mandado de prisão preventiva. Ele
fez a defesa prévia a tempo, e até a presente data, mais de um ano e um mês, para ser exata, ele ainda não consta audiência de instrução e julgamento. Se entende que tem vários réus, alguns deles demoraram para apresentar a defesa prévia, o que atrasa, aliado ao fato da pandemia, mas é muito tempo, o excesso de prazo, a verdadeira antecipação de pena na manutenção da prisão do paciente. Uma vez que ele não foi pego por nada, não há nada em absoluto que prove que a liberdade dele vai influir no cumprimento da pena, uma vez que ele, embora ele tenha 2 processos, ele sempre compareceu aos atos processuais. Ele tem uma pena que já cumpriu, totalmente cumprida, o porte de arma, e tem uma condenação por tráfico de droga, em que ele é condenado ao semiaberto. E todos os atos processuais nesses outros processos, ele cumpriu integralmente. Então, não justifica, mesmo assim, ele foi preso sem nenhuma outra atitude disso. Não foi pego droga com ele, não foi pego arma com ele. Ele foi o único que confessou a participação nesses fatos, ou seja, da acusação dele, de que ele, de fato, havia falado com o acusado Raimundo, e não justifica a prisão dele, excelência. Por mais que se entenda a complexidade da causa, a situação que estamos vivendo, é 1 ano e 1 mês que ele está privado da liberdade, em que não há nada mais de concreto. A lei processual penal pede que, se depois de 60 dias, a prisão seja novamente avaliada, e não há fato novo a manter a prisão dele. Era o que eu tinha a dizer, excelência, e peço que vossas excelências reconheçam o excesso de prazo e concedam a ordem. Muito obrigada a todos. Agradecemos também a sua participação e colaboração nesse julgamento. Retorno a palavra à desembargadora Carla como relatora. Senhor presidente, matéria recorrente aqui e está bem explicitado através da nossa ementa, que eu passarei a ler. Seguinte sentido, senhor presidente. Eu estou abrindo aqui no mesmo computador. Já está aberto, entendeu? Então, habeas corpus constitucional, processual penal, pluralidade de pessoas, unidade de desígnios, indícios de autoria, prisão preventiva, indícios de organização criminosa, garantia da ordem pública, inocorrência de constrangimento ilegal, excesso de prazo não configurado, ausência de desígnio estatal, ordem conhecida e denegada. A decisão a qual mostra-se evidentemente devidamente fundamentada, estando apta a garantir a segurança jurídica e a adequada prestação jurisdicional, não ocorrendo constrangimento ilegal, quando, além da prova da existência do crime, suficientes indícios de autoria, resta caracterizado na espécie algum dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, devidamente fundamentado no decreto de prisão. No caso, o decreto preventivo foi categórico ao analisar as nuances do caso concreto, ao constatar que a acusada foi presa em virtude de procedimento que investiga o cometimento de vários crimes, num contexto de vários agentes, cujas investigações indicam a persistência das atividades ilícitas, o que demonstra os fundamentos da necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Embora seja pacífico na jurisprudência pátria que a gravidade abstrata do delito por si só não seja suficiente para decretar a custódia preventiva do acusado, o mesmo não se pode afirmar quando, em conjunto com as demais circunstâncias no caso concreto, notadamente por se tratar de delitos praticados em pluralidade de pessoas, no contexto de tráfico de drogas e indícios de uso de arma de fogo, cuja ocorrência vem se prolongando no tempo com prévia unidade de desígnios para tal fim. Conforme já se decidiu no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa no intuito de impedir a reiteração delitiva. Há de se ressaltar, por outro lado, que pende em desfavor do paciente
O processo de número 020-6343, dígito 52.2014.8.04.1000 ao contrário, no bojo do qual é processado criminalmente pela prática de crime da mesma já este, relacionado ao tráfico de drogas, o que por si só já demonstra o acerto da manutenção da sua segregação cautelar, por garantir a ordem pública, a fim de evitar a nova delinquência, caso se volte à liberdade. As recomendações lavradas pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da recomendação número 62, de 17 de março de 2020, além da decisão monocrática, exarada no bojo da ADPF 347/TPI, dígito DF, Distrito Federal, não podem fundamentar a automática liberação de presos segregados nas mais diversas unidades prisionais do país. É de rigor que seja feita uma análise pormenorizada dos casos concretos posto à apreciação. A ação constitucional de habeas corpus é de via estreita e, por isso mesmo, senhores, demanda prova pré-constituída das alegações. Nesse ponto específico, não obstante as alegações do impetrante, não há como fazer o exercício estatístico para se antever uma probabilidade de contágio no âmbito da unidade prisional, diferente daquela ordinariamente verificada em relação ao restante da população. Assim sendo, como não há nada colacionado nos autos que indique a real necessidade de reavaliação da situação cautelar da paciente, em virtude da situação de calamidade pública decorrente da pandemia do novo coronavírus, Covid-19, a manutenção da segregação cautelar é a medida que se impõe. Os prazos indicados para a conclusão da instrução criminal servem apenas como parâmetro legal, pois variam conforme as peculiaridades de cada hipótese, razão pela qual a jurisprudência os tem mitigado à luz do princípio da razoabilidade. Assim, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por eventual excesso de prazo para a formação da culpa quando o atraso na instrução criminal for motivado por injustificada demora ou desídia do aparelho estatal, o que não ocorreu no caso. Eis que o juízo de piso tem empreendido os meios necessários para instruir o processo, mormente porque se trata de uma ação penal complexa, em que se apura intricada rede de cometimento de delitos com a participação de inúmeros envolvidos. Existem precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Assim, senhor presidente, a ordem de habeas corpus denegada. É nesse sentido o nosso voto. Não, desembargadora Carla. Desembargador, pela ordem, desembargador Mauro. Presidente, como bem evidenciou a eminente relatora, restou demonstrada a gravidade concreta do crime, né, evidenciada, inclusive, pela natureza e quantidade da droga apreendida. Daí porque, presidente, mostra-se necessária a continuidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Eu estou na mesma esteira da relatora, denegando o habeas corpus. Desembargador Hamilton. Também eu, senhor presidente, já havia votado pela manhã cedo, estou acompanhando a eminente relatora. Pois não. Então, proclamo o resultado do julgamento em votação unânime. Ordem conhecida e denegada nos termos do voto da relatora. Passemos ao segundo processo na pauta. Trata-se de um habeas corpus também, em que é da minha relatoria, é continuação de julgamento, processo em que registrou sustentação oral por parte da doutora Natividade Jesus, em favor de Henrique Rocha de Araújo. Então, pedi suspensão do julgamento para melhor análise. Passo, portanto, ao voto da questão em si. Nada obsta se fazer um repasse no que são os pontos em si da ordem petrária. Habeas corpus, portanto, em favor de Henrique Rocha Araújo, e a alegação em síntese é que foi negado o direito do paciente se defender, pois não foi ouvido antes do juiz decidir sobre a homologação ou não da prisão em flagrante, bem como que faz parte do grupo de risco no enquadramento da pandemia, e, por fim, a ausência de análise sobre a possível tortura ou torturas
respectivo exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito, portanto, incompleto. E eu digo, só para confirmar, prisão de flagrante do paciente ao ocorrer em 25 de março deste ano. A suposta prática da conduta foi o artigo 33 da lei antitóxico. Prisão deu-se em decorrência de ter em poder 1,90 kg de maconha, isso comprovado através de auto de exibição e apreensão. Só para reforçar, está as folhas 21 e 24 dos autos. Então, a alegação, como diz, foi que foi negado ao direito do paciente de se defender, na medida em que o juiz homologou a prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva sem a oitiva da defesa, que se manifestou apenas posteriormente à decisão proferida. Aí eu digo que, contudo, essa tese não merece prosperar, não merece acolhida, portanto, pois, como é sabido, nem mesmo a ausência da realização da audiência de custódia configura irregularidade suficiente a ensejar a nulidade da prisão cautelar. Tampouco o será a decretação da prisão preventiva sem oitiva da defesa, notadamente por se tratar de medida cautelar que pode ser tomada pelo órgão julgador, fase policial ou judicial, sendo imprescindível apenas que a decisão esteja devidamente fundamentada. Outrossim é cedido que as medidas cautelares, como é a prisão preventiva, como é a prisão preventiva, tem como regra contraditório deferido, máximo se for dado prévio conhecimento ao acusado sobre quem recairá a medida. Esta poderá se tornar ineficaz. Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é causa de nulidade do decreto de prisão preventiva a ausência do defensor na audiência de custódia, sobretudo porque é realizada ainda durante a fase embrionária da investigação policial, antes, portanto, da fase processual, que é orientada pelos princípios do contraditório e ampla defesa, onde a ausência de defesa técnica é, sim, causa de nulidade. Isso sumulado, portanto, e julgamento que teve como relator o ministro Ronaldo Soares da Fonseca. Faça a colação, portanto, do teor do julgado, convertendo-se em jurisprudência, é claro, e sigo dizendo que, atrelado a isso, como bem ponderou o graduado ao ministerial, e aí a reprodução vem com fidelidade, e sigo para o item 02.9, digo que, quanto às demais alegações, qual seja, que faz parte do grupo de risco para o Covid, análise sobre a possível prática de tortura ou tortura, no paciente e exame de corpo de delito incompleto, tem-se que sequer foram demonstradas, padecendo, portanto, de qualquer comprovação probatória, além de não terem sido suscitada isso junto ao juiz de primeiro grau, caracterizando, portanto, supressão de instância, em clara violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse cenário, a defesa limita a afirmar, ou se limita a afirmar, que o paciente faz parte do grupo de risco, mas não indica em qual das hipóteses, ausente, portanto, a comprovação documental, principalmente através de laudo médico, ou ainda que fosse um atestado, estou fazendo um acréscimo do teor do voto, sobre a possível prática de tortura, supostamente verificável, no exame de corpo de delito, que não descreveu todas as lesões existentes do paciente. Aí entendo incabível, na via estreita que é o habeas corpus, questionar um documento público que possui fé pública e, portanto, revestido de veracidade. Importa notar que a ação mandamental, em comento, é de rito célere e visa sanar ilegalidade verificada de plano, sob pena de clara intervenção precoce no juízo recursal. A racionalização do uso de habeas corpus visa garantir não apenas o curso natural das ações penais, mas o próprio objeto do remédio heróico, visto que se trata de ação prevista na Constituição Federal, para prevenir ou remediar mácula a direito líquido e certo
e não para examinar vícios ou questões que dizem respeito à instrução processual. Ademais, não vislumbro nesses autos, nem nos documentos que o aparelho ou aparelhados ao mesmo, pelo impetrante, e nem no processo originário, que esse está acoplado ou acostado nessa própria ordem, o laudo de exame de corpo de delito, mas totalmente sua requisição às folhas 19 do processo originário. E está ao final, inviabilizando qualquer análise, ainda que fosse possível relativizar essa questão. De toda maneira, no caso em epígrafe, observa-se que o decreto prisional está calcado em decisão devidamente fundamentada, na qual restaram demonstrados indícios suficientes de autoria do paciente do delito, tipificado no artigo 33 da Lei Antitóxico. Deve ser destacado que o paciente confessou a prática do crime, formou fazer parte da facção criminosa Comando Vermelho, e que no momento da abordagem tentou evadir-se do local, ou se evadiu do local, conforme o auto de prisão, as folhas 2, e oitiva as folhas 9, isso já é de sede policial, além da expressiva quantidade de substância apreendida ou apreendida em seu poder, aproximadamente 1,90 kg de maconha, conforme auto de exibição e apreensão, e laudo de exame definitivo da substância tida como tóxico. Por conseguinte, tem-se que a autoria e materialidade estão devidamente comprovados, bem como existentes os pressupostos subjetivos e objetivo necessário para a decretação da prisão preventiva. Então, ante o exposto e em consonância com o que foi e é o parecer do graduado ao ministerial, conheço e denego a ordem. É nesse sentido o voto. Desembargador Mauro. Presidente, tal qual Vossa Excelência, em seu judicioso voto, eu rejeito a nulidade suscitada e, no mérito, como bem evidenciou Vossa Excelência, autoria e materialidade, né, confissão da prática do crime pelo paciente, né, trata-se de figura pertencente à facção criminosa Comando Vermelho, e entendo que se acham presentes requisitos para a manutenção da custódia preventiva. Eu acompanho Vossa Excelência na íntegra. Desembargador Hamilton, porque a desembargadora Carla, ela não, a sessão, como já dito, passada, justificadamente, ela não participou. Eu mantenho o voto, senhor presidente. Já havia votado desde a sessão anterior e mantenho meu voto. Acompanho Vossa Excelência. Proclama, então, o resultado do julgamento em votação unânime, ordem conhecida e denegada nos termos do voto que foi lançado. Passemos ao processo agora que estão na pauta ordinária, e como o primeiro processo, como dito antes, envolve segredo de justiça, o segundo também, nós vamos para o terceiro processo, e esse pode ser julgado publicamente, e está sob a minha relatoria, e chamo a julgamento. Trata-se do recurso de apelação 0200-607-82-2016, origem a várias especialidades de crime de trânsito, tem como apelante João Francisco Oliveira Pereira Neto, o advogado doutor João Batista Andrade de Queiroz, oficiou nesse recurso, quando da sua instrução, o doutor Adelto Albuquerque, presente a doutora Rita. Então, pergunto ao Sebastião se já houve deferimento de sustentação oral, se já se encontra incluído na sala para participar da sessão. Já inclui o advogado. Presente, ô Sebastião? Está sem desembargador ele.
Não estou visualizando. Criminal. Bom dia. Bom dia, doutor João. Como é que o senhor está, doutor? Tudo bem. Pergunta a Vossa Excelência se necessita do relatório ou se dispensa. Não, doutor, não é preciso não. A gente já tem ideia do processo em si, né? Não é preciso ler o relatório, não. Então, Vossa Excelência tem 15 minutos para essa defesa oral, são 9 horas e 27 minutos. Ok. Doutor, a premissa desse processo, o nosso cliente foi condenado à vista da denúncia do Ministério Público, que diz que teve como base uma testemunha, e essa testemunha, ela sequer compareceu ao local, ou melhor, estava no local do acidente, um acidente de trânsito. E, por conta dessa situação, nós verificamos que os elementos que o promotor utilizou para fazer ou levar à condenação, pedir a condenação do nosso cliente, sem base jurídica. Criaria aquela máxima jurídica do indúbio pro réu, né? Por quê? Porque a única testemunha que é ouvida nos autos, que é o cunhado da vítima, ela usa aquela situação do ouvir dizer, do ouvir falar. Ela não esteve presente. O laudo que o perito apresenta, ele mesmo conta que a área lá era pouco iluminada e, ao se deparar, a via pública lá, a via de tráfego, ela, por ser pouco iluminada, o meu cliente não percebeu a presença de uma motocicleta na via, e essa motocicleta estaria com os faróis apagados, e bateu na lateral do carro. Ele só percebe que bateu porque ele ia com a passageira, e a passageira é quem diz: olha, você bateu em algo. Aí ele para e verifica que tinha uma pessoa no chão. Ele pede socorro, ele é um policial militar, ele pediu socorro, e ao pedir socorro, realmente houve a presença do SAMU no local, mas, infelizmente, o rapaz não conseguiu sobreviver, levado ao hospital, ficou alguns dias lá no hospital e veio a óbito, né? Então, os elementos para subsidiar a denúncia foi tão somente a oitiva dessa testemunha, que não estava presente, e o juízo de piso, ele aplica uma pena pesada, pede para o nosso cliente ser suspensa a sua habilitação, e, em vista dessa premissa, nós achamos que devemos analisar a máxima jurídica do indúbio pro réu, doutor. E essas nossas argumentações para pedir, se não há inocência do nosso cliente, uma dosimetria menor da pena e manter ele com a sua habilitação. É só esses argumentos que teríamos. Obrigado. Agradeço também, agradecemos a participação e colaboração de Vossa Excelência. Passo, portanto, ao voto. Só para fixar, o recurso em si, ele se volta contra a sentença que foi lavrada pelo juiz de direito da Vara Especializada de Crimes de Trânsito, comarca de Manaus, e o desfecho em si foi uma condenação com base no artigo 302 da Lei 9.503, 97, fixou-se 2 anos e 4 meses de detenção a ser cumprido em regime aberto. Houve, entretanto, a suspensão da permissão de habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 4 meses. E aí, por fim, substituiu a pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direito, ainda essa substituição da pena por 2 restritivas de direito
e ainda quanto à questão da gratuidade da justiça que foi postulada. Para esse recurso, não é demais dizer que os requisitos para a sua admissão, a admissibilidade, se fazem presente, e a insurgência, não sendo repetitiva, é exatamente contra a condenação, que a alegação que traz o apelante é no sentido de que a autoria ela não foi inteiramente comprovada e baseou-se apenas no depoimento de uma pessoa chamada Sorlandino Oliveira Vargas, e ainda com essa afirmativa de que ele não presenciou os fatos. Outro ponto, que a culpa foi exclusiva da vítima, que conduzia a motocicleta com faróis apagados. E aí vem a pretensão da absolvição. E eu digo em si que, nesse examinar os elementos em si dos autos, constata-se ou verifica-se que a ocorrência dos fatos é inconteste, sendo prescindível maiores argumentações, conforme se pode observar as folhas 2127, diga-se o exame pericial efetuado no local do acidente, com vítima lesionada. Digo na sequência que, da leitura do caderno processual, percebe-se que, ao contrário do que afirma o apelante, com sua defesa constituída, há, sim, provas firmes suficientes acerca da autoria delitiva. E essas provas não se resumem ao depoimento de Sorlandino Oliveira Vargas, como afirma o apelante. São de ordem testemunhal e também documental. Importante destacar que o entendimento do meritíssimo juiz Acor, no sentido de que o depoimento do senhor Sorlandino estava corroborado pela própria pericial, como se observa as folhas 138, eu faço aqui essa colação, ou trago para esse fortalecer, ou fixar o voto, que foi o teor da decisão em si. Sebastião, tem paralelo aí, vamos ver se consegue sanar. E prossigo dizendo, assim não há possibilidade, fiz com fidelidade a transcrição do que foi parte do teor da decisão condenatória. E prossigo dizendo, assim não há possibilidade de um apelante se esquivar da responsabilidade em ocasionar o acidente que ceifou a vida da vítima. E isso se encontra comprovado mediante certidão de óbito, folhas 10. Inexistindo desalinhamento entre a condenação e as provas dos autos. Este conduzindo seu veículo com imprudência e imperícia, não adotando os cuidados necessários. E aí isso extraído e consta em parecer de folhas 174. Prossigo no voto dizendo, a despeito do argumento de que a culpa foi exclusiva da vítima, haja vista que conduzia a sua motocicleta com faróis apagados, não há como ser acolhido. E, nesse sentido, coaduno, portanto, com o que foi o entendimento do graduado ao ministerial, com as suas ponderações e considerações. Trago novamente essa colação do que foi esse entendimento, sem necessidade de leitura, porque estamos diante de ambiente virtual, acesso, portanto, normal. Prossigo dizendo, destaque como bem pontuado pelo eminente desembargador João Ricardo Santos, quando o julgamento do recurso de apelação criminal, números tal e tal, eventual comportamento imprudente da vítima não tem o condão de excluir a responsabilidade penal do apelante, visto que não se admite a compensação de culpa na esfera penal. Em prosseguimento ao voto, digo, acerca do requerimento de justiça gratuita, alio-me ao entendimento desta Corte de Justiça, e nessa oportunidade destaco o trecho do voto que é de autoria do eminente desembargador João Mauro Bessa,
acerca da matéria, e, novamente, sem necessidade de fazer leitura, porque temos o perfeito acesso. Não é necessário, portanto. Prossigo dizendo, desse modo, viável a concessão da justiça gratuita em favor do apelante. No entanto, embora concedida a referida benéfica, aplica-se ao caso disposto no artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, o qual disciplina que a suspensão da exigibilidade do pagamento de despesas processuais poderá ser revertida, né, no intertítulo de 5 anos, subsequente ao trânsito em julgado, que certificar a condenação, cabendo ao juiz da execução, ao tempo oportuno e mediante a apresentação de prova, mensurar a condição financeira do apenado para, então, decidir acerca da possibilidade de execução das obrigações decorrentes da eventual sucumbência do beneficiário. Ante o exposto e em parcial consonância com o parecer do graduado ao ministerial, conheço do recurso de apelação criminal, dou-lhe parcial provimento para conceder ao apelante os benefícios da gratuidade da justiça, mantendo os demais termos da sentença. É nesse sentido o voto. Desembargador Mauro. Presidente, o apelante ele foi condenado à pena definitiva em 2 anos e 4 meses de detenção, ser cumprida em regime aberto. Houve a suspensão da permissão para dirigir veículo automotor pelo período de 4 meses. Ainda foi substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. No caso, presidente, está mais do que demonstrado que o apelante, ele, dirigindo na contramão, colidiu com o veículo da vítima, que deu causa, que realmente foi a causa da morte da vítima. Autoria e materialidade presente, presidente, e eu estou acompanhando na íntegra o voto de Vossa Excelência. Senadora Carla. Eu também, na mesma esteira do desembargador Mauro, também. Sigo Vossa Excelência. Por fim, desembargador Hamilton. Está sem... Do Hamilton está sem áudio. Está sem microfone, desembargador Hamilton. Desculpem. Na ementa do acórdão de Vossa Excelência, está a prova testemunhal corroborada pela prova testemunhal. Eu acredito que seja pericial. É pericial. Essa questão. Outro fato que foi trazido da tribuna, pelo advogado, que o local estaria escuro, o local do acidente, quer dizer, isso não justifica o acidente, ou atenua a culpa do motorista. Pelo contrário, porque se as condições do local eram insalubres, o maior cuidado deveria ser do motorista, deveria atentar mais para essa situação, que já é difícil dirigir em condições boas. Imagine uma situação dessa sem tanta iluminação, como falou o advogado. Eu estou acompanhando o voto de Vossa Excelência, né? A inteireza. Proclamo, então, o resultado do julgamento em votação unânime. Recurso parcialmente provido, e diga-se tão somente para a concessão da gratuidade, né, da justiça, com a respectiva suspensão pelo período de 5 anos. Votação unânime, portanto. Passemos ao quarto processo. Muito obrigado. Obrigado novamente, doutor João Batista. Quarto processo continuação de julgamento, recurso de apelação 022627992/2016. Processo, portanto, que se encontra com vista ao desembargador
João Mauro Bessa. Pois não, presidente. Eu realmente, na sessão anterior, eu pedi vista desses autos e o apelante, Vossa Excelência é o relator, o apelante ele se insurge contra a sentença exarada pelo juízo de direito da terceira vara do Tribunal do Júri, que após o veredicto do júri popular, o condenou a pena de 13 anos de reclusão em razão da prática do delito de homicídio qualificado, pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Insurge contra a sanção fixada na sentença condenatória, apontando impropriedade e injustiça na avaliação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, notadamente quanto à valoração da culpabilidade das circunstâncias do delito. Argumenta, em síntese, que os fundamentos invocados para negativação da culpabilidade das circunstâncias do delito não encontram respaldo legal e, portanto, não autorizam, segundo argumenta, a fixação da pena base acima do mínimo legal. Da análise, presidente, do édito condenatório, na parte relativa à aplicação da pena, verifica-se que o juiz Acó fixou a pena base em 14 anos de reclusão, em razão da negativa da culpabilidade das circunstâncias do delito enquanto circunstâncias judiciais. Ele, inclusive, bem fundamentou nesse aspecto. E, realmente, ao cotejar os fundamentos invocados pelo juízo monocrático, com os elementos fáticos carreados aos autos, mostra-se idônea a negativação dessas circunstâncias, sendo relevante registrar que a culpabilidade, por sinal, reúne um pouco de cada uma das demais circunstâncias positivadas no artigo 59 do Código Penal, concentrando em si todos os aspectos da prática criminosa, a fim de formar um juízo global de censurabilidade da conduta admitida em vários graus. Eu trago, inclusive, doutrina de Guilherme Doide. De início, o apelante sustenta que a intensidade do dolo não poderia ser utilizada, e aqui é a questão fulcral, digamos assim, né, levantada na defesa, que a intensidade do dolo não poderia ser utilizada para fundamentar a negativação da culpabilidade, ao argumento de que a reforma penal brasileira, ocorrida em 84, retirou do ordenamento jurídico penal a condição de gradação da intensidade do dolo como parâmetro de análise para a fixação da pena base do apenado. No entanto, como demonstra o julgado colacionado nas próprias razões recursais, sob a égide do sistema penal atualmente vigente, tal expressão deve ser interpretada como referência à intensidade da culpabilidade enquanto circunstância judicial avaliada na primeira fase da dosimetria, na forma descrita pelo artigo 59 do Código Penal. Eu trago, inclusive, corroborando essa tese, eu trago precedentes. Partindo dessa premissa, presidente, portanto, mostra-se adequado o emprego da expressão intenso dolo na fundamentação despendida pelo juiz de primeiro grau. A justificar o acentuado grau do dolo apurado em primeira instância, sobreleva a salientar que a confissão judicial do acusado revelou os detalhes do intercrimes por ele adotado, tendo o acusado relatado em plenário que enforcou a vítima até que ela ficasse desacordada, após o que passou a desferir-lhe as facadas que causaram o seu óbito, tendo ao final degolado. A versão do réu ganha relevância quando contrastada com o lado pericial de Folhas, que revelou a quantidade e violência com que foram aplicados os golpes contra a vítima, denotada pela gravidade das múltiplas lesões apresentadas pela ofendida. Nesse sentido, eu transcrevo aqui trecho da decisão constante dos autos originais. Portanto, a despeito dos exames necroscópicos não terem apontado expressamente o emprego
de asfixia contra a vítima, a menção ao enforcamento deu-se exclusivamente em decorrência da narrativa dos fatos dado pelo réu, com o início, ou melhor, com o único intuito de demonstrar a violência exacerbada empregada na prática criminosa, fartamente comprovada nos autos, que excedeu em muito aquela já esperada para o tipo penal. Na mesma esteira, constato que as circunstâncias do delito demonstram alta censurabilidade, tendo em vista o acentuado grau de reprovabilidade social do fato e da conduta perpetrada pelo apelante, que, conforme confissão judicial, no intento de cumprir a ordem de ceifar a vida da vítima, monitorou a movimentação da sua residência e, verificando que ela encontrava-se sozinha, ingressou no local de forma clandestina pelos fundos do imóvel. O ingresso clandestino, portanto, na forma em que é disposto da sentença guerreada, mostra-se perfeitamente apto a fundamentar a negativação das circunstâncias do delito na primeira fase da dosimetria. Trago também precedente nessa esteira. Em suma, tem-se que a insensibilidade mencionada pelo juiz no sentenciante refere-se àquela que, mais uma vez, excede o que já é esperado para um tipo penal, justificada, inclusive, pelo ingresso clandestino na cena do crime. Isso porque, além de tudo, conforme apurado durante a persecução penal, a conduta criminosa foi premeditada pelo réu, que chegou a monitorar a residência da vítima durante o dia, circunstância comprovada nos autos por meio de imagens de câmeras de segurança, e que, analisada em conjunto com os demais elementos fáticos, extrapola sobremaneira as próprias do tipo penal e, portanto, autoriza a elevação da pena base, não havendo que se cogitar a ocorrência do bis in idem. Assim sendo, é de se concluir que a revisão das circunstâncias jurídicas do artigo 59 do Código Penal impõe a manutenção da pena base, na medida em que a culpabilidade do agente, estando nela também compreendida as circunstâncias do crime, revela-se suficientemente reprovável e foi corretamente valorado em desfavor do réu, o que condiz com a fixação da pena base em 14 anos de reclusão. De tudo, presidente, não vejo qualquer desproporcionalidade ou irrazoabilidade no procedimento sancionador, razão suficiente para que a pena definitiva do delito praticado pelo apelante seja mantida tal qual fixada na origem. Por isso, presidente, eu estou convigindo com o voto de Vossa Excelência, conhecendo, mas negando o provimento, né, a presente apelação criminal. É como voto. Pronto, desembargador Mauro. Desembargador Hamilton. Já votei, senhor presidente. Mantenho o voto, acompanhando Vossa Excelência. Desembargador Mauro Bessa, Vossa Excelência mencionou, há um erro material no voto que Vossa Excelência corrige, não é isso? Pois não? Há um erro material no voto do relator que Vossa Excelência corrige, não é isso? Não, eu complemento, trago mais uma contribuição, não é verdade? Porque a questão controversa é exatamente, né, da aplicação, como se bis idem fosse, né, o intenso dolo, como se fizesse parte do tipo já do elemento penal. E eu complemento o voto de Sua Excelência e estou acompanhando na íntegra o judicioso voto do eminente relator. Acompanho o relator, senhor presidente. Proclamo, então, o resultado do julgamento em votação unânime. E a desembargadora Carla também não participa desse julgamento, porque houve sustentação oral e ela não se fez presente na sessão. Proclamo, então, o resultado com o recurso é conhecido, mas negado o provimento, exatamente passando a declaração de voto do eminente desembargador João Mauro a integrar o voto, né, que lancei, inclusive, né, discorrendo, né, com grande riqueza sobre os argumentos que foram trazidos em sustentação oral.
vale dizer, a reforma penal no entendimento do patrono do apelante, e o que entendeu quanto dizem idem também, e o dolo em si, que entendeu que foi a utilização em si para o tipo, extrapolou o que foi aqui acrescido ou enriquecido, né, na sua, ou aclarado com o voto do desembargador Mauro. Proclamo, portanto, resultado do julgamento e votação unânime. Passemos ao processo pautado com o número 5. Também o recurso de apelação, continuação de julgamento, sob a minha relatoria, que se encontra com vista ao eminente desembargador João Mauro Bessa. Publicito. Recurso de apelação 022-2075-2016, tendo como apelante Antônio Sávio da Silva e Silva. Processo com julgamento suspenso, vistas ao desembargador João Mauro, a quem concedo a palavra. Pois não, presidente. Eu pedi vista também desses autos após o lançamento do voto condutor pelo eminente desembargador Sabino da Silva Marques. Eu estou adotando os termos do relatório apresentado pelo eminente desembargador relator. O apelante, presidente, se insurge contra a sentença exarada pelo juízo de direito da 7ª Vara Criminal, que o condenou a pena de 2 anos de reclusão e 10 dias multa, sendo cada um fixado no valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática da conduta positivada no artigo 304, caput, combinado com o artigo 297, ambos no Código Penal, em conformidade com os fatos narrados na peça acusatória, segundo a qual o acusado, no dia 4 de abril de 2016, fora flagranteado fazendo uso de documento falso consubstanciado em um certificado de registro e licenciamento de veículo. Em suas razões recursais, aduz a insuficiência de provas a ensejar o juízo condenatório, emitido pelo juízo de primeiro grau, sob o argumento de que a investigação policial se mostrou ineficiente quanto à identificação do despachante responsável pela falsificação do documento, não podendo ser o réu prejudicado pela má condução do procedimento investigatório. Assevera, ainda em razões recursais, a inexistência de dolo específico na conduta delituosa, argumentando, para tanto, que o acusado desconhecia a falsidade do documento. Registra que o apelante contratou um despachante para realizar o licenciamento do seu veículo e que o documento entregue a ele era idêntico a um verdadeiro. Requer, ao final, pela absolvição, com esteio no artigo 386, inciso 3, incisos 5º, letras, inciso 3, 5º ou 7º do Código de Processo Penal. No que se refere à aventada carência de prova decorrente da suposta ineficiência dos métodos investigativos adotados durante a fase inquisitorial da persecução criminal, motivada pela falta de funcionários, releva notar que tal argumento não foi levantado no momento processual oportuno, razão pela qual não foi objeto de debate em primeira instância. Ao revés, a defesa do apelante teve diversas oportunidades para questionar o procedimento investigatório narrado nos relatórios policiais, e não o fez, primeiro, na defesa prévia, segundo, na audiência de instrução em que o réu foi interrogado perante a autoridade judicial, e terceiro, em alegações finais. Como se verifica nos autos, os supostos vícios apontados pelo apelante somente foram suscitados em sede recursal, quando já havia se operado a preclusão temporal. Nessa senda, conquanto não se desconheça da amplitude do efeito devolutivo conferido ao recurso de apelação, não se pode olvidar
que a presente modalidade recursal confere à segunda instância a possibilidade de reexame integral apenas das matérias suscitadas em primeiro grau, ainda que estas não tenham sido resolvidas. A propósito do tema, eu trago precedentes nessa esteira. No outro giro, há de argumentando, ainda que considerados os fundamentos levantados pelo apelante, tenham que a forma de conduzir a investigação cabe estritamente à autoridade policial e, no caso dos autos, não enseja qualquer tipo de nulidade, seja ela absoluta ou relativa. Ademais, a suposta ineficiência das diligências policiais em sede inquisitorial não influenciou diretamente na verdade substancial, apurada pelo juiz Ocó, posto que o arcabouço probatório, como já se viu, é robusto e concentra-se nos firmes e coerentes depoimentos testemunhais e em laudo pericial, corroborados em juízo pela confissão do ora apelante, a despeito da malfadada tese de desconhecimento do falso. Em verdade, a tentativa infrutífera de localização do despachante mencionado pelo réu em seus depoimentos, mas parece fruto das informações desconexas e contraditórias fornecidas pelo réu na tentativa de escusar-se de sua responsabilidade, levantando álibi que não se sustentou por qualquer outro meio de prova nos autos. Nesse soar, ainda, de acordo com a regra inscrita no artigo 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou defesa. Trata-se, como todos nós sabemos, da materialização do brocado latino paz de nullité sangrito. Eu trago precedente nessa esteira também. No caso vertente, presidente, não vislumbro o alegado prejuízo à defesa, mormente porque, repise-se, o apelante confessou a prática delitiva durante toda a persecução penal, a despeito da infundada tese de desconhecimento do falso e das contradições quanto à forma de aquisição do documento, sendo robusto o acervo probatório pela sua condenação. Outro sim, verifico que o apelante esteve assistido por defesa técnica durante todos os atos da instrução processual, tendo exercido plenamente os seus direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mas nada arguiu oportunamente. Portanto, não vislumbro razões para divergir do voto do desembargador relator quanto ao não conhecimento dos argumentos referentes à falta de provas decorrente de suposta ineficiência da investigação policial. No mais, analisando a decisão recorrida e após compulsar os autos do processo, verifico que as alegações do apelante quanto à ausência de prova do dolo específico não merecem acolhidas, uma vez que a sentença de origem fora devidamente fundamentada, analisando de maneira aprofundada a matéria fática e probatória carreada aos autos. E, não obstante, a materialidade do delito restou devidamente comprovada, sobretudo pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame de documentoscopia, conclusivo ao atestar a espuriedade do certificado de registro e licenciamento de veículo sobre o número tal, referente ao automóvel conduzido pelo recorrente, em razão de falsidade quanto à atualização do licenciamento, a despeito de apresentar suporte autêntico. A autoria, por seu turno, revela-se a partir dos depoimentos colhidos na fase inquisitória e judicial, sobretudo pelas testemunhas de acusação, cujos relatos foram confirmados em juízo durante o interrogatório do acusado, a despeito da malfadada tese do desconhecimento do fato, do falso, melhor dizendo. Frise-se que o crime em apreço é formal e instantâneo, de maneira que sua consumação se configura como mero uso de documento falsificado ou adulterado para o fim a que se destina, o que se verifica na hipótese dos autos. Ora, à vista das declarações do acusado, resta claramente comprovada a autoria do delito, uma vez que, de fato, o acusado, ao ser abordado por policiais militares, fez uso de documento falso. De se destacar, portanto,
que o elemento subjetivo do tipo dolo também é evidente, uma vez que o apelante, notadamente, tinha consciência das irregularidades que o seu veículo apresentava, bem como da falsidade do documento emitido, o qual, ressalte-se, foi adquirido de terceiro a título oneroso. Nessa esteira, tenho que os argumentos levantados pelo acusado na tentativa de construir seu álibi apresentam-se repletos de contradições. Em sede inquisitorial, o ora apelante afirmou que pagou a um despachante a quantia de R$ 590 referente à regularização da CRLV do seu veículo, sendo R$ 383 pelo documento, R$ 150 pelo serviço prestado e R$ 50 pela inclusão do veículo no CRLV. Isto é, o acusado sabia que nenhuma parte da quantia repassada ao suposto despachante seria destinada ao pagamento das taxas de licenciamento, que estavam atrasadas desde o ano de 2015. Posteriormente, ainda em sede inquisitorial, o acusado voltou a afirmar que teria adquirido o documento falso de um despachante, do qual teria pedido um orçamento de legalização de tudo: o rebaixamento do carro, a roda em desacordo com o fabricante, e o declarante queria, argumenta, legalizar também o farol do veículo. Mais uma vez, o acusado deixou claro que tinha conhecimento de que o seu automóvel possuía irregularidades que impediu a emissão do documento de licenciamento, notadamente quanto ao sistema de iluminação de uso proibido, mas que constava no campo de observações do documento evidentemente falso. Já em juízo, o próprio acusado mudou parcialmente a sua versão dos fatos, afirmando que pagou elevada quantia ao suposto despachante, em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000, sem apresentar qualquer comprovante ou recibo do pagamento do significante montante, omissão que, frise, não pode ser atribuída à alegada investigação policial insuficiente. De tudo, tenho que as provas, que as graves contradições nos depoimentos prestados pelo apelante durante a persecução criminal revelam que o acusado tinha pleno conhecimento tanto das irregularidades que o seu carro apresentava, bem como da falsidade das informações lançadas no documento apresentado em blitz policial, não podendo se excusar de sua responsabilidade criminal mediante a simples argumentação de que adquiriu o documento de um despachante. Por isso, presidente, ressaltando, inclusive, que não consta dos autos nenhuma prova produzida em benefício do acusado, ao contrário, o que se verifica nestes autos é a confissão do acusado, e, inclusive, é salutar repisar que no processo penal o réu não assume o compromisso da verdade, sendo-lhe facultado ficar em silêncio ou até falsear a verdade, em virtude do disposto no artigo 5º, 63 da Constituição Federal. Deste modo, para que suas afirmações possam vingar, devem encontrar respaldo nos autos, o que não ocorre no presente caso. Daí, presidente, já chegando ao fim, eu registro por oportuno que, apesar de constar na parte dispositiva e na proposta de emenda do acordo o conhecimento integral do recurso, a fundamentação despendida no inteiro teor do voto condutor apresentado pelo eminente desembargador relator Sabino Marques, acertadamente sugere o parcial conhecimento da presente apelação criminal, posicionamento ao qual me filio, fazendo-se necessária a correção do referido erro material. Aí sim, desembargador Zé Hamilton, há um erro material. Eu disposto, estou convergindo com o voto do desembargador relator para conhecer em parte e nessa extensão negar provimento à presente apelação criminal. É como voto, presidente. Ora, desembargador Mauro, desembargador Hamilton. É só um comentário, embora a lei fale em 1/30 do salário mínimo, 30º é um numeral ordinal. O certo seria 1/30, que é o numeral fracionário.
A leitura, eles usam como se um 30º fosse sinônimo de um 30avos, e não é por aí. É só um comentário sobre o voto. E realmente, desembargador Mauro Bessa, eu havia trocado os votos com relação ao outro sobre o erro material. Era exatamente nesse agora aqui. E eu estou acompanhando Sua Excelência. Pois não. Então, faremos a devida correção do erro material. Proclamo o resultado do julgamento em votação unânime. Passemos, então, agora aos processos que estão sob o crivo de segredo de justiça, encerrando, assim, a transmissão dos julgamentos que poderiam ter acesso publicamente. Então, peço ao Sebastião que confirme a desconexão da transmissão.